Oi pessoal, bom dia. Alguém manda um oi aí confirmando que me escuta, por favor. Então assim, queria comentar com vocês na aula de hoje, se depois a gente pode conversar sobre alguma dúvida, alguma coisa, mas eu queria comentar sobre os três slides que eu coloquei lá esses dias, eu chamei de aula 7. Basicamente é uma técnica para resolver equação de segunda ordem. Bom, antes de ir de fato para a aula 7, eu só comentar um pouco sobre a situação geral de equações de segunda ordem. Então, nós já vimos como resolver equações de primeira ordem. Então, o que a gente estava fazendo agora são equações diferenciais lineares de segunda ordem. Ou seja, a gente está com equações que são assim, todas elas são desse tipo, né? X duas linhas de t, mais um pt x' de t, mais um qt x de t, igual a f de t. A nossa solução, o que a gente está procurando, então, é uma função x que satisfaz isso, dadas todas as outras funções aí. Bom, o primeiro caso que nós vimos é o seguinte: quando tanto esse que a gente chama de coeficiente, funções coeficientes, pt é exatamente igual a um p, qt é exatamente igual a um q, ou seja, são funções constantes, e também a gente supôs que f de t fosse igual a zero. Então a gente fica com a equação bastante mais simplificada, que é um x duas linhas de t, mais p agora, esse p é um número, vezes x linha de t, mais q, esse q também é um número, vezes x de t, igual a zero. Então começamos aí, lá no que eu chamei de aula 6, a estudar esse tipo de equação. Como que a gente fez para resolver esse tipo de equação? Vou escrever de novo aqui, só que mais simplificado. X duas linhas, mais px', mais qx igual a zero. Muito bem. Para esse tipo de equação, o que a gente fez foi propor uma solução que fosse da forma um c vezes e a lambda t. Aí substituímos na equação. Então, quando você substitui isso na equação, você fica com o seguinte. Bom, antes de substituir, vamos calcular as derivadas. Nota que o x' do t é lambda c e lambda t. E o x duas linhas de t, o lambda vai cair de novo, né? Então vai ficar lambda ao quadrado c e lambda t. Finalmente, substituindo tudo na equação, o que a gente vai ficar é lambda ao quadrado. Bom, todo mundo tem c, né? Tem um c aqui no x', tem um c aqui no x duas linhas e tem um c aqui no x. Então vai ficar um c que multiplica quem? Lambda ao quadrado e lambda t mais p lambda e a lambda t mais q e a lambda t, tudo isso igual a zero. Todo mundo tem e lambda t, então a gente pode pôr o e lambda t em evidência. Então a gente fica com c e lambda t vezes lambda ao quadrado mais p lambda mais q, tudo isso igual a zero. Então a gente chamou o valor de lambda que pode vir aqui nesse e, ele sai dessa equação, né? Porque esse pedaço aqui, ele é sempre diferente de zero, se c for diferente de zero. Então ele sai dessa equação, e isso aqui foi o que a gente chamou de equação, isso igual a zero, né? É a equação característica. Então a gente ganhou a tal da equação característica, que característica. Você vê que escrever no tablet nem sempre melhora a letra, né? A letra continua feia. Mas nossa equação característica era um lambda ao quadrado mais p lambda mais q igual a zero. Pois bem, então os valores de lambda
que podem ser soluções, os valores de lambda tais que x de t é igual a czinho e a lambda t podem ser soluções da equação, tem que sair da equação de cima. Bom, mas como é que a gente fazia? A gente resolvia a equação, né? Equação de ordem 2. Você acha o discriminante aí, delta é b quadrado menos 4ac, b quadrado é p, então é p quadrado menos 4q. E aí você divide em 3 casos, né? Se esse delta for positivo, se esse delta for igual a zero e se esse delta for negativo. Em cada um dos casos aqui, então, no caso que delta é positivo, você vai ter duas raízes reais. Então, deixa eu fazer o seguinte. Então você tinha o caso, por exemplo, delta positivo. No caso delta positivo, você vai ter duas raízes reais, então você acha duas soluções para delta. x1 igual a uma certa constante vezes z lambda 1t e x2 de t c2 vezes e lambda 2 de t, onde esses lambda 1 e lambda 2 são soluções EDO. No caso delta igual a zero, se delta igual a zero só tem uma raiz, então lambda 1 é a única raiz. Então você vai achar uma solução que é um C1 vezes E a lambda 1t, e não tem o que fazer para achar outra raiz. Então a gente usava aquele método de redução de ordem e obtinha que uma outra solução era assim: C2 vezes t vezes E lambda 1 de t. E bom, no caso de delta ser negativo, delta negativo você vai ter raízes complexas, né? Então você vai ter raízes complexas. Vamos chamar aqui de, sei lá, lambda vai ser um alfa mais ou menos beta i. Então a solução vai ser, a gente deveria ter soluções complexas, né? Mas uma solução seria algo do tipo, não chamei de x na hora lá, a gente chamava de y de t, a solução que é da forma alguma constante vezes e elevado a t, que multiplica alfa mais beta i, e a solução y2 de t, que é um c2 e t alfa menos beta i. Pois bem, as soluções complexas não servem, então a gente precisa dar um jeito nisso aqui para transformar em soluções reais. Então a gente faz, basicamente, ainda estou no caso delta negativo, y1 de t é c1 e t alfa mais beta i, y2 de t é c2 e t alfa menos beta i. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x1 de t a solução y de t mais y2 de t sobre 2 e de x2 de t a solução y1 de t menos y2 de t sobre 2i. E vou usar a fórmula de, para simplificar tudo aqui, vou usar a fórmula de Euler, né? Para tirar esse exponencial do... Então isso aqui mais fórmula de Euler você vai transformar e θ igual a cosseno θ mais seno θ. Enfim, fazendo isso aí a gente consegue achar as soluções da equação como a gente queria achar. Bom, isso aí serve muito bem para então equações de segunda ordem que são lineares e com coeficientes constantes e homogêneas, né? Então, isso está feito com algum detalhe no slide, isso aí já é mais ou menos a lista 2 exercícios aí.
Então você tinha lá, começamos com uma proposta cheia, né? Isso aqui x' mais q de t x igual a f de t. A primeira coisa que a gente fez foi falar que esses caras aqui são constantes. E a gente fez isso aqui no caso que f é zero. Então, o primeiro caso que a gente consegue completamente resolver a EDO é esse. Ou seja, p de t é constante, q de t é outra constante e f é zero. A gente vai agora, e isso aí é o que estava nos slides lá que eu chamei de aula 7, a gente vai tratar o caso em que p de t continua a ser constante, q de t continua a ser constante, mas o f é geral. F qualquer. Qualquer é um exagero. Daqui a pouco a gente vai ver na prática quais tipos de funções a gente consegue resolver. E depois de passar para f qualquer, a gente vai estudar um pouco quando p e q não forem constantes. Então, vamos lá voltar para os slides lá dessa aula 7. Um método muito interessante aqui, o método de variação de parâmetros é um método bastante geral. Então, com ele a gente consegue... Eu coloquei no começo do slide a demonstração da fórmula de Abel-Liouville, mas eu quero comentar mais sobre as equações. Vou mostrar aqui como que a gente faz para achar uma solução dessas equações que têm coeficientes constantes, mas elas não são homogêneas. O que a gente vai fazer é o seguinte: a gente precisa de soluções da homogênea. Então a gente vai, chamei de YZ aí, para não ficar muita mistura de índice. Então pegamos Y e Z, soluções dessa equação homogênea. Nota, a equação que a gente quer resolver é essa aqui de cima. Vamos esquecer um pouquinho o f de t e vamos resolver a homogênea. Bom, quando a gente tem a equação homogênea, se a gente acha duas soluções dela, a solução geral então a solução geral é algo assim, né? Nós já vimos que a solução geral ficaria x de t igual, por exemplo, um azinho vezes y de t mais um bzinho vezes z de t. Onde a e b são números aí, são parâmetros. Como a gente está agora com uma equação que é não homogênea, que tem esse f de t, a gente vai partir da hipótese de que a solução dessa equação não homogênea é dessa forma. Ou seja, a gente pega a carona na solução geral da homogênea, só que os coeficientes, agora as funções coeficientes a e b, elas não são mais constantes. Então a gente vai supor que a solução é desse jeito. Assim, eu estou tentando procurar a solução, então eu posso, a princípio, procurar soluções de qualquer forma. Estou partindo de um lugar que a gente está. O que acontece quando a gente supõe que isso aqui é a solução da EDO? Se a gente supõe que essa solução é da EDO, então, bom, tem o x de t aqui, eu vou substituir esse x na EDO e ver o que acontece. Antes de substituir, para substituir eu vou calcular as derivadas, né, porque eu vou precisar tanto do x, como do x', como do x duas linhas. Então, x' está aqui. Como que eu obtenho esse x'? Obtenho derivando, né, ó. X' de t, eu vou derivar o primeiro termo, esse termo aqui, então vai ficar at y' de t, mais a' de t, y de t, mais a derivada do segundo termo, que é b de t, z' de t, mais b' de t, z de t. Muito bem. Só que é o seguinte, derivamos, esse termo parece muito estranho para substituir na equação, então a gente vai supor, então, tem 4 parcelas aqui, né? Vou supor que 2 delas são zero. Ou seja, por que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo isso porque, de novo, inspirado lá pela solução anterior, pela solução geral, lá na solução geral, que era desse jeito, isso acontecia, né?
porque quando você derivava as funções coeficientes, elas davam zero, porque elas eram constantes. Então a gente vai supor que isso acontece aqui também. Então, quando eu estou dando aqui, tentando me inspirar naquela solução para achar outra. Então, como lá acontecia, eu vou supor que aqui também acontece. Então, o A' era zero, o B' era zero, zerava tudo. Agora não é mais, não necessariamente o A' é zero e o B' é zero. Eu estou supondo que essa igualdade ainda acontece. Vamos guardar essa equação. Achei x', agora vamos calcular x duas linhas. Só que eu vou calcular x duas linhas usando essa expressão, né? Derivando aqui, eu chego nisso. E agora eu vou substituir todo mundo na equação. Substituir todo mundo na equação. Vamos tentar. Eu vou começar a fazer a conta aqui, tá? Mas não vou terminar não. Substituir todo mundo na equação, então a gente vai ficar com o seguinte. A equação é x duas linhas. Então eu vou tirar as dependências de t, tá? Todo mundo depende de t. Então é a, y duas linhas, mais b, z duas linhas, mais a', y', mais b', z', mais p, que multiplica quem? P que multiplica x'. Então P multiplica a, y', mais b, z', mais um Q, que multiplica agora só o x, né? O x é a vezes y, mais b vezes z. Isso aqui todo mundo é igual o f. Beleza. Se a gente faz isso, então, a gente vai ficar com o seguinte. Posso reorganizar esses termos aqui. Quem que eu vou juntar? Ó, quando eu juntar esse AY' com esse PAY', desculpa, esse AY duas linhas com esse PAY', mais esse QAY, isso é a solução da homogênea. Se isso é a solução da homogênea, isso vai dar zero. Então, quando eu junto isso aí, eu fico com A vezes Y duas linhas, mais PY', mais QY. Do mesmo jeito, quando eu junto os termos BZ duas linhas, mais PBZ', mais QBZ, eu vou ficar com B que multiplica quem? Que multiplica Z duas linhas, mais PZ', mais QZ. Isso dá zero. E isso aqui também dá zero. Então, na prática, o que sobra para mim aqui é A', Y', mais B', Z', zerou, zerou, igual a F. Então, quando eu substituo tudo na equação, só me resta essa equaçãozinha aqui. Bom, o vídeo vai ficar lá, depois vocês confiram essas simplificações aí. De novo, por que é essa coisa aqui dá zero? Essa coisa aqui dá zero porque y é a solução da homogênea. Essa coisa aqui dá zero porque z é a solução da homogênea. Então ganhei essa equaçãozinha aqui, beleza. Que é exatamente o que está aqui. Então resta essa equação. A gente já tinha uma equação anteriormente lá, que era a equação que eu forcei ser verdadeira quando nós calculamos a primeira derivada. Então a gente tem um sistema linear em A', B', né? Então a gente tem aqui A', Y', mais B', Z' igual a F, A' Y mais B' Z igual a zero. Então a gente pode resolver esse sistema para A', B'. Um jeito de fazer isso, você pode fazer por matriz do jeito que você quiser, mas, por exemplo, supondo que um monte de coisa é diferente de zero, isolando na segunda equação aqui, por exemplo, né? Na segunda equação você tira que A' é igual a menos B' Z sobre Y. Agora substitui isso na primeira equação. Substitui isso na primeira equação, você vai ficar com menos B' Z sobre Y, mais B' Z' igual a F,
Então, isso aqui implica, pondo B' em evidência, que B' que multiplica Z' menos Z sobre Y igual a F, passa para cá, então você acha um valor para B', substitui de novo aqui, vai achar o valor para a linha. Ah, vai estar aparecendo um denominador aqui, né? Vai começar a aparecer um denominador. Quando eu passar B' vai ficar alguma coisa sobre alguma coisa, obviamente. Eu vou tirar o mínimo e tal. Esse denominador vai ser justamente o Wronskiano. Aí que vem a importância do Wronskiano ser diferente de zero, o Wronskiano de y ser diferente de zero, para dado que você tem aquelas duas soluções ali. O André, onde que faltou o meu y aí? Faltou. Aqui é y, né? Desculpa, valeu. Y aqui. Isso. Então, como aquelas duas soluções YZ eram soluções LI do problema homogêneo, eu garanto que o Wronskiano delas é diferente de zero. Então eu posso dividir pelo Wronskiano, esse cara que vai aparecer no denominador aí. Agora, beleza, agora você tem duas EDOs, uma para aquele coeficiente A que a gente colocou lá, outra para o coeficiente B, resolve a equação, e então resolver a equação aqui é só integrar dos dois lados, né? Então você vai ter uma integral possivelmente meio complicada para fazer, tanto aqui como aqui, mas a gente vai achar a solução da EDO. Bom, resolver a EDO, integrar dos dois lados, então você vai ficar tipo com... Nota que você está querendo achar uma função A, então quando você resolver essa integral aí, possivelmente você vai ter constante de integração, não precisa preocupar muito com essa constante de integração. Pode colocar a constante lá, ou se você não estiver resolvendo o PVI, pode deixar a constante para lá. Então você vai ter que o A de t, por exemplo, é menos integral f de t, z de t sobre w dt. Aí por que eu falei que... Bom, e o B é o equivalente. Por que eu falei que esse método funciona sempre? Bom, o método funciona sempre. Aqui está o A de t, coloca aqui como coeficiente e pronto, resolvido o problema. Agora, e essa integral aqui? Nota que essa integral pode ser bastante complicada. Então, se a função, principalmente se a função f de t, que estava na sua EDO, se ela for uma função complicada, isso vai dar problema. Esse z de t aqui, isso aqui sempre vai ser exponencial seno e cosseno, né? Como a gente já viu lá. O problema vai estar no f. O Wronskiano também não é um problema, ele vai dar função trigonométrica ou exponencial, mas a função f de t aqui, se ela for muito complicada, a integral pode ficar difícil. Fazer um exemplo disso aqui, vamos ver de fato como que funciona e como até equaçõezinhas fáceis pode dar problema. Desculpa, eu esqueci de configurar os pauses aí, alguém já tinha pedido isso, mas para as próximas vou fazer. Primeira coisa é o seguinte, então a gente tem uma equação diferencial que é não homogênea e a gente quer achar a solução geral ou solução particular. Eu estou usando essas palavras, não sei se isso está ficando claro, mas assim, solução geral é sempre aquela solução que eu posso pegar a expressão depois e usar para resolver um PVI. Solução particular é a solução já com alguma condição inicial. Então, vamos tentar achar a solução geral dessa equação. O primeiro passo é resolver a equação homogênea associada. Então, você vai propor aqui uma solução x de t igual, sei lá, da forma e a lambda t, aí substitui na equação, então você vai ganhar um e lambda, como a gente já acabou de fazer isso, né? E a lambda t, lambda ao quadrado, mais lambda, menos 2, igual a zero. Substitui na homogênea, né? Substitui isso aqui, não, isso é dessa equação da homogênea. Então eu ganho a equação característica, que é lambda ao quadrado mais lambda menos 2. A equação característica tem duas raízes. A equação tem duas soluções, né? Se a gente chamar isso aqui de polinômio característico, ele teria duas raízes. Lambda 1, lambda 2. Então a gente acha que a
as duas soluções da homogênea. EAT e E-2T, soluções têm o Wronskiano diferente de zero, elas são LI, a gente já viu isso lá. A gente já viu que sempre que as exponenciais elas têm expoentes diferentes, as soluções são LI. O que a gente faz com essa solução agora? Bom, a gente vai colocá-las numa expressão desse jeito. Então a gente vai chutar aqui. X de t igual a t. Deixa eu dar uma colada aqui de novo. Lambda 1 e lambda menos 2. Então E, lambda t mais B de t e... Opa, não tem lambda aqui. E a t. 2t. Então a gente está supondo que a solução é essa aqui. Calcula a derivada. Força o termo ser zero, né? Então tem um termo aqui que a gente força ele a ser zero. Sobra isso aqui. Calcula a derivada segunda. Põe tudo isso na equação. Substitui tudo lá. E a gente chega nisso. Eu estou refazendo a demonstração, tá? Isso aqui é exatamente aquela mesma demonstração que a gente acabou de fazer. Então a gente calcula x', calcula x duas linhas, substitui isso aqui na equação e deduz a outra equação que a gente tinha lá. Então agora a gente vai ter duas equações. Chega naquele sistema de equações. O mesmo sistema que tinha. Lembra que esse cara aqui é o f de t. Então você sempre vai chegar nesse sistema aí. Agora sim a gente usa as expressões que a gente tem, né? A gente sabe quem é y de t, quem é z de t, substitui no sistema, a gente vai resolver, vai encontrar os valores de AT e os valores, desculpa, de A' de t e de B' de t. O que a gente tem que fazer agora? Achar A e B. Para achar A e B, a gente vai ter que resolver essa integral aqui desse termo, por exemplo, cosseno vezes exponencial. E depois tem um outro termo, cosseno vezes exponencial aqui também. Não vou resolver essas integrais, mas enfim, tem que fazer a integração por partes e tal. A gente chega aqui a... É isso aqui, integrando. Integrando desse lado, a gente chega aqui o B. Ixi, esse B... É verdade, A e B são esses. Como que vai ser minha solução? Achei A e B. A minha solução vai ser x de t igual a de t vezes y de t mais b de t vezes z de t. Então eu vou multiplicar o a pelo y de t, e o y de t é e elevado a t. Então quando eu multiplicar por a, eu cancelo esse termo aqui. Analogamente, quando eu fizer aqui desse lado, como eu multiplico b por z, o z é e a menos 2t. Então eu vou fazer e menos 2t aqui. Aqui eu já tinha feito um e a t, né? Então eu vou cancelar esses caras. Cancelo esses caras. Então eu só fico com a solução envolvendo funções trigonométricas aqui. E aí, se você quiser a solução geral, você vai somar soluções homogêneas com essa aí. Então, esse método sempre vai funcionar. Sempre, ou seja, você sempre vai cair nesse sistema aqui. Vai resolver como se fosse um problema de geometria analítica e vai resolver. Respondendo o Enzo Figueiredo pergunta por que a gente pode supor que a linha y mais b' z é zero? Olha, agora que a gente já viu que isso de fato resolve a equação, a resposta ela é a menos interessante possível. A gente pode supor porque quando a gente supôs, funcionou. Agora, a motivação para isso vem daquilo, né? Ou seja, a motivação para isso vem do fato de que a solução geral da equação, de uma equação diferencial, linear, homogênea, ela é da forma E a um YT mais B vezes ZT, onde A e B são reais, né? Então, como a gente quer, isso aqui é da homogênea. Como a gente quer resolver a não homogênea, a gente já se inspirou na solução da homogênea para procurar uma solução. Agora a gente faz isso de novo e supõe que para o caso não homogêneo, a única diferença vai ser que os coeficientes não vão ser constantes. Então a gente supõe que os coeficientes não vão ser constantes.
substituir a equação e a gente podia ter feito isso e não dado nada. E chegado numa coisa que não era solução ou chegado em uma expressão que não dava para resolver. Como a gente faz isso? E aí essa coisa vem, ou seja, a gente está supondo que a linha y mais b' z é zero, porque aqui em cima isso funcionava. Então a gente está supondo que aqui embaixo isso também vai funcionar. De novo, poderia não ter chegado em lugar nenhum. Como deu certo, então é uma garantia que a gente podia ter adicionado isso como hipótese. Mas é uma gambiarra e uma tentativa de achar a solução que felizmente dá certo. Bom, deixar como exercício aí duas equações. Nota o que vai acontecer. Deixa eu pegar os meus slides aqui. O que você vai obter com isso aí? Quando você for resolver, por exemplo, a primeira equação. A primeira equação, você vai propor a solução igual a gente fez, achar a solução da homogênea, e você vai chegar numa equação assim. A' y' mais b' z' igual a e a 4t, a' y mais b' z igual a zero. Onde y, z são soluções da homogênea. Sugestão se você fizer uns 2 ou 3 exemplos aí, você vai aprender como que é esse sistema. A solução, pelo menos no começo, a sugestão, pelo menos no começo, é você fazer com alguns detalhes, né? Esse caso aqui é a mesma coisa. Nota que nesse caso aqui, a única diferença é que a gente vai, a equação característica aqui vai ficar lambda ao quadrado mais 1 igual a zero, né? Então dá para achar meio fácil aqui quais são as soluções. Por exemplo, você vai ter que... peraí. Não dá para pintar de branco, já que o fundo não é branco. Nesse caso amarelinho, então, você vai ter, por exemplo, que y de t é cosseno t, z de t é seno t. E aí propõe a solução lá do jeito que você quiser. De onde que eu tirei isso aqui? Bom, eu estou resolvendo meio de cabeça EDO aqui, porque as soluções da equação característica vão ser mais ou menos i, então vai dar um seno e cosseno aí, então dá para usar uns truques aí. Mas enfim, você vai chegar e vai ter. Nos dois casos, a equação aqui vai ser um exponencial, depois vai ser um seno, vai ser facinho de resolver com integração por partes da jeito. Se a função aqui, por exemplo, for, sei lá, se a EDO for x duas linhas mais x igual arco tangente vezes exponencial de x quadrado. Olha, tem uma grande chance da sua resposta ficar implícita. Ou seja, tem uma grande chance de você não conseguir resolver explicitamente, você ter que ficar algumas integrais indicadas. Bom, método de variação dos parâmetros. Vantagem, ele sempre funciona. Desvantagem, bom, ele é um método longo e ele depende de integrações aí para a coisa funcionar. Aí entra um outro método que eu queria comentar, que é o método de variação de coeficientes indeterminados. Que é um método muito interessante, mas de aplicação bastante reduzida. Vamos ver como é que funciona. O Jonathan está perguntando se vai ser preciso detalhar os passos ou indicar o sistema. Assim, já que vocês estão fazendo os testes em casa, faz tudo direitinho. Pelo menos em uma das questões da prova, faz a dedução lá do sistema. Em todas não precisa, mas bom, já que você está fazendo em casa, tem um tempo infinito, né? Se você estiver fazendo a prova presencial, por exemplo, no fim do curso, se você já estiver acostumado com o sistema, quiser colocar só ele lá, tudo bem, não precisa deduzir o método. Bom, de novo, o método dos coeficientes a determinar, ou coeficientes indeterminados, dependendo da tradução, ele também se aplica a equações de segunda ordem, coeficientes constantes e não homogêneas. Mas com um detalhe muito importante.
Essa parte não homogênea, ela só pode ser combinação de função exponencial, trigonométrica ou polinomial. Então pode ter polinômio, exponencial e, sei lá, seno, cosseno, secante, cotangente, por aí vai. E ele é simplesmente um chutômetro. Eu, particularmente, não gosto muito do método coeficiente de determinar. Eu não vejo vantagem de você aprender um método que funciona para uma classe tão pequena de equações assim. Mas, enfim. O argumento de que é o método mais rápido, e ele é o método mais rápido porque ele tem a grande vantagem de não depender de integrações, então você não vai fazer nenhuma integração para achar a solução do DDO. Isso é uma grande vantagem, só que ele vale para poucas funções f. Na prática, eu acho que a variação de parâmetros é um método muito mais poderoso. Ó, a gente vai fixar duas notações aqui que a gente vai usar muito. Um é do operador diferencial e a outra é da equação característica. A gente está usando que a equação característica vai ser esse S grande igual a zero. Tá? Quando eu estiver falando só do S de lambda, eu vou quase sempre chamar isso aqui de polinômio característico. Então, já fica a anotação aí. Então, assim, de que a gente vai querer resolver é isso. Né? Lembra que o L x de t é Lxt é x duas linhas de t mais px de t mais qx de t. Então, quando você faz Lx de t, o que você está fazendo é igualando isso aqui a f. E quando você faz Lxt igual a f, você está igualando isso aqui a f. Vamos lá, a gente, como eu disse, não vamos precisar resolver nenhuma integral nesse método aí. E basicamente o que a gente vai fazer é o seguinte: vamos supor que, bom, já que a equação f pode ser polinômio, exponencial ou trigonométrica, vamos começar com o caso exponencial. Então a gente vai supor que f de t é um alfa e AT. Tem alguns casos aqui desse método, eu vou fazer esse com algum detalhe, os outros dois eu vou passar por cima, tá bem feito no slide, tem uns exemplos. Então tá, nesse caso aqui, de novo, a gente vai achar a solução da homogênea, e vamos chamar de x1, x2 as soluções da homogênea. E aí a gente vai supor que a solução da não homogênea, ela também é um tipo de exponencial. Eu estou chamando de xp, o p é de particular, solução particular. Então eu vou supor que ela é desse jeito. O que acontece quando a gente substitui nessa equação? Então a gente está supondo que a solução é isso aqui, então a gente está supondo que L de xp de t é igual a alfa e a t. Muito bem. O que dá essa equação aqui? Vou fazer aqui no cantinho. A gente sabe o que acontece quando a gente substitui um exponencial num operador desse. Quando a gente substitui um exponencial lá, eu vou ficar com c e μt mi ao quadrado mais pmi mais q igual à função f, né? Ao alfa e at. Esse aqui é o s de mi. Então eu vou circular a equação que eu quero. Eu vou ficar com essa equaçãozinha amarela aqui, quando eu chuto que esse xp é uma solução da não homogênea. Muito bem. Como que eu resolvo essa equação? Eu tenho duas funções aqui. Eu tenho uma função EAMT do lado esquerdo, uma função EAT do lado direito. O que eu preciso determinar é o C e o Mi. Comparando as expressões das funções, eu chego que o Mi tem que ser A. Única possibilidade para isso funcionar. Se o Mi for A, então eu já... Deixa eu ver, eu acho que eu tenho no slide. Então, assim, estou resolvendo isso aqui. Para resolver isso aqui, comparo as exponenciais e chego que o Mi tem que ser igual a A. Agora eu pego esse Mi igual a A, substituo de novo na equação. Então, eu vou ficar com C e... Ops, não é A. E a AT vezes S de A igual a alfa e AT. Exponencial é sempre diferente de zero, então cancelo, cancelo.
fico com C vezes S de A igual a alfa. Aí eu acho C. O C vai ficar alfa sobre S de A se o S de A for diferente de zero. Então, achei o Mi e achei o C. Tem essa condição aqui que é muito importante. E aí achei a solução geral da equação. A solução geral da equação é essa aqui. Essa condição S de A diferente de zero, ela é muito importante. A gente vai pensar um pouco, vai ver o que acontece se ela não for satisfeita. Mas, enfim, é o mais fácil possível, né? Então, a gente não, primeiro, de fato, não resolvemos nenhuma integral. Por quê? Porque a gente chutou que a solução já era de um jeito. E aí acabamos só resolvendo equações lineares muito simples, achamos os dois parâmetros que a gente precisava. Um que é o Mi, outro que é o C. Ver que no exemplo isso funciona perfeitamente bem, assim. Porque, pega esse exemplo. Então vamos resolver esse x duas linhas igual a e a t. Bem cá na homogênea, equação homogênea aqui, x duas linhas mais 3x' mais 2x igual a zero. Isso aqui, bom, se a gente acha a equação característica aqui, a equação característica, o polinômio característico, vai ser lambda quadrado mais 3 lambda mais 2, que ele se fatora como lambda mais 2, lambda mais 1. Então as raízes são menos 2 e menos 1. Então a primeira solução da homogênea é menos 2t, a segunda solução da homogênea é menos t. Estamos propondo que a solução particular da não homogênea é dessa forma, substitui na equação. Isso aqui é aquela equação que a gente tinha acabado de ver, a equação que envolve o polinômio característico. Então tem um C, SMI, EMT. Do outro lado tem E elevado a 3t. Comparando os expoentes aqui, comparando esse μt com esse 3t, a gente chega que o mi tem que ser 3. Substituindo de novo, substituindo o mi igual a 3, a gente chega que, primeiro, né, a primeira coisa que a gente percebe é que o S do 3 é diferente de zero. Então a gente pode prosseguir com a conta. E aí o C vai ficar 1 sobre S de 3, que é igual a 1 sobre 20. E fazendo isso a gente chega na solução geral. Nota que para esse caso, de novo, sem integral nenhuma. Só substituir a equação e cheguei na solução. E cheguei na solução geral, né? A solução tem a parte homogênea aqui, com C1 e C2 constantes que vão ser determinadas quando você tiver um PVI. E tem essa segunda parte aqui, que é a parte da solução particular que eu chutei. Então, assim, resolve isso aqui mais fácil do que polinômio, né? Qualquer criança de 7 anos resolve essa equação aí. Só que tem um problema, né? A gente está esquecendo um pouco aqui do caso S de alfa igual a zero. Vamos ver o que acontece quando pegar um caso que esse S de alfa vai dar zero. Esse caso aqui vai dar certo. Então você tem o seu operador diferencial, acha as soluções da homogênea, então vai dar E a t, E a 4t. Quando você substitui o XP na equação, vai dar isso aqui. Então a equação que sobra para a gente resolver, para achar o C e o Mi, é essa aqui. Beleza. Comparando exponenciais aqui, a gente chega que Mi tem que ser 4. Aí você substitui, vai cortar. Então você vai ficar com C vezes 4 ao quadrado, menos 5 vezes 4, mais 4, é igual a 1. Porque eu vim aqui, como as equações são iguais, eu cancelei. Então do lado de cá, do lado direito sobrou 1. Dessa equação aqui, o que acontece? 4 ao quadrado, 16, mais 4, 20. Menos 5 vezes 4, ou seja, menos 20. Então eu fico com C vezes 0 igual a 1. E eu chego que 0 é igual a 1. Então, ou 0 é igual a 1, ou essa solução particular que eu propus, ela não vale. E isso é, mais uma vez, uma justificativa meio tosca, porque o método funciona. Bom, o método funciona porque se tiver alguma coisa errada na solução que você propôs, você vai chegar em absurdos como esse.
Então, assim, não adianta, no caso em que S de lambda for zero, não adianta você propor uma solução desse jeito, porque não vai dar certo. E aí, o que a gente faz? Aí a gente usa para resolver esse caso, a gente usa variação de parâmetros. Desculpa, variação de parâmetros, a gente usa aquele método de redução de ordem. O método de redução de ordem, a gente propunha outra solução, a gente achava uma solução e propunha outra que fosse, no fim das contas, depois de todas as contas feitas, era t vezes x1 de t. A gente vai dar uma roubada não no método em si, mas na solução que o método dá. Então, ao invés da gente propor uma solução desse jeito aqui que não funciona, a gente vai propor uma solução desse jeito. Tá vendo? Tem um tzinho multiplicando aqui. Se a gente coloca esse tzinho multiplicando aí, leva isso para a equação e faz as contas, olha, quando você substitui L de XP, vai ter um pedaço aqui que é o S de Mi. Esse vai dar zero. Mas ainda vai sobrar um S' de Mi aqui. Que aí passa para lá, passa para cá. Tá feito com bastante detalhe no slide. O que a gente vai fazer? A gente vai achar o valor de Mi, continua sendo o A, o expoente lá da parte heterogênea. E a gente vai ter que supor que o S' é diferente de zero, porque a gente vai aproveitar esse S' que está aqui para fazer a conta. Esse já era, vai dar zero. Então vai ficar com C S' de A igual a alfa. E a gente vai resolver esse cara fazendo assim, né? Alfa sobre S' de A, desde que o S' de A seja diferente de zero. Beleza. Resolvemos também o caso em que o S é zero, desde que o S' não seja zero. Aí a gente chega na solução geral e tal, sempre com essa hipótese. O que é natural perguntar agora? Bom, por que essa hipótese está fazendo aí, né? Ou seja, o que acontece se esse cara for zero? O que aconteceria se esse cara for zero? Vamos voltar aqui umas duas equações. Olha, esse cara, ele está no denominador, ele não pode ser zero. Como que ele foi parar no denominador? Quando a gente resolveu essa equação aqui. Então essa equação aqui, se ele fosse zero, também teria aparecido algo do tipo zero igual a alfa. Então, se esse cara for zero, então é porque vai ter uma... Se esse cara for zero, então você está falando que o S de A é zero e o S' de A é zero. Como S é um polinômio de grau 2, você está falando que A é raiz dupla. Então você está falando que o S de lambda é uma coisa mais ou menos assim. Desculpa, você está falando que o S lambda é uma coisa assim, né? Ele é um lambda menos um A ao quadrado. Então, nesse caso, o que você faz? Você tinha resolvido o outro caso multiplicando por t, né? Então você resolve esse agora multiplicando por um t quadrado. Então, assim, no caso em que você tem a parte heterogênea, o expoente dela sendo solução da equação característica, se ele for solução da equação característica e da derivada, ou seja, for uma raiz dupla, então a solução particular vai ser desse jeito. Não vou dar muita ênfase, o método de fato é interessante, mas não vou me preocupar muito com isso porque eu acho que variação de parâmetros é melhor. Tem também o caso quando o lado direito é trigonométrico. Se é trigonométrico, você vai fazer isso aqui. E isso é uma coisa importante. Assim, a gente está fazendo, olha só, todos os exemplos que eu vi, o que tem do lado direito é, sei lá, só uma função, né? Ela não é soma de funções. Quando é soma de funções, você vai ter que usar o método de coeficientes determinado duas vezes. Uma para essa função. Então, primeiro você vai propor uma solução tipo E a lambda t. Depois você vai propor uma solução tipo A cosseno mais B seno. Então, o método de coeficientes determinar, em situações muito particulares, ele funciona. Mas se você começar a ter soma de funções, você vai ter que usá-lo duas vezes aqui, e aí a coisa vai começar a não funcionar. A não ser tão rápido assim, a ponto dele ser útil. Por exemplo, nesse caso aqui, no caso dessa equação, você vai ter que propor uma solução desse jeito. E aí vai começar a ter um monte de coeficiente para resolver, então, de fato, não vai ficar muito bonitinho, não.
Mas, enfim, o método geral é esse, olha. Essa tabela aqui, cadê minha referência? Não, tá aqui. Isso aqui, eu vou colocar aqui, já está tampado ali embaixo. Isso aqui estava no livro de Jairo. Dependendo da função f de t que está do lado direito, você vai ter um tipo de solução particular. Então, por exemplo, se ft for um polinômio de grau n, você vai propor um polinômio de grau n. Se for exponencial, você vai propor exponencial. Se for seno ou cosseno, você vai propor sempre uma soma. Você não garante que a solução é seno ou cosseno, você garante que ela é uma combinação linear deles. Se for produto de todo mundo, polinômio exponencial cosseno, você vai propor polinômio exponencial cosseno mais polinômio exponencial seno. Lembrando sempre que é esse comentário aqui de baixo, né? Dependendo do caso, você pode ter que multiplicar todo mundo por t ou multiplicar todo mundo por t quadrado para poder dar conta desses casos em que S de A é zero, S de A é diferente de zero. Beleza? Então, tem uns exercíciozinhos aí que, bom, vai ter depois na lista 3 alguma coisa para fazer sobre isso. Bom, finalmente, não vou gastar muito mais tempo não, mas quero comentar sobre o terceiro slide que eu coloquei lá, que talvez seja o que tem informações mais importantes para vocês. Vou mandar para o Keynote e vou abrir lá. Ele copiar para Keynote. Abrir. Já apareceu, beleza. Finalmente, equações com coeficientes não constantes. Eu tenho certeza que vocês não viram esse slide ainda, mas já vou adiantar então o que está escrito aí. Finalmente, a gente sabe fazer o quê? A gente está gastando um tempão aí, no caso, P e Q constante. Então, se for zero, a gente sabe, se não for zero, a gente também sabe. O grande problema é que não existe método. Não existe nenhum método sistemático para achar soluções de equações de segunda ordem lineares com coeficientes não constantes. A única coisa que a gente sabe dessa equação é o seguinte, olha, suponha que por algum motivo você consiga achar duas soluções LI. Então você achou φ1 0, φ0 1. São duas soluções LI para uma certa equação com coeficientes não constantes. Se você pegar uma combinação linear delas, então você está na solução geral. A única coisa que a gente sabe é isso. A gente não sabe como achar a solução, a gente não tem nenhum método para achar a solução que não seja assim, ficar olhando para a equação 3 anos até achar a solução. A gente sabe exemplos, a gente sabe resolver exemplos. E aí, todos os exemplos estão no slide. Eu ainda não vou falar sobre isso, não vou me preocupar muito com isso, porque eu sei que vocês não viram. Mas a gente consegue resolver, por exemplo, o caso homogêneo, desde que você consegue achar a segunda solução ali, desde que você tenha a primeira. Como que você vai arrumar a primeira? Não sei. Mas se você conseguir a primeira, você acha a segunda, e acha explicitamente, né? Acha a solução, dependendo de duas integrais aí, mas acha a solução. Exemplo, equação de Legendre, equação de Bessel. Então, essas equações têm as suas importâncias em física, em mecânica, então algumas delas foram resolvidas. Então, assim, se você tiver uma solução, você consegue achar outra. Outro tipo de equação com coeficientes variando que a gente consegue. Quando você tem a equação de Euler-Cauchy, se ela for homogênea, a gente consegue. Dá algum trabalho, mas também a gente consegue. Outro caso muito interessante que a gente consegue quando os coeficientes não são constantes é quando esses coeficientes estão dados em série de potência. Então, se as funções P, Q e F são analíticas, ou seja, elas são representadas pela série de Taylor delas na vizinhança da origem, por exemplo, e você supõe que você tem
também uma solução analítica, ou seja, uma solução cuja série de Taylor converge para a função, nesse caso muito particular, se você substitui tudo no EDO, você fica com essa expressão aqui. Como que você acha, então, você está querendo achar esse pedaço aqui, né? Os outros você já tem, e você está querendo achar esse somatório de xn. Expande todo mundo, multiplica todo mundo, e agrupa de novo numa grande série. Então, você vai ter alguma coisa, mais alguma coisa vezes t, mais alguma coisa vezes t quadrado, mais igual a zero. Eu vou ser um pouco mais explícito aqui nesses. Ou seja, eu estou falando que você vai simplesmente, posso usar alfa? Posso. Alfa 0, mais alfa 1, mais alfa 2. Como que você vai obter esses alfas? Você vai pôr em evidência, né? Vai pôr em evidência todo mundo que não tem t, todo mundo que multiplica por t, todo mundo que tem t quadrado. Depois, resolvendo alfa 0 igual a 0, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0 e todos os outros aqui, você vai achar condições para o xn. Achando condições no xn, você achou a série de x. Depois tem que dar um jeito de provar que essa série que você achou converge. A gente vai falar sobre isso ainda nesse curso, não vai falar agora. Estou querendo mostrar porque, assim, olha, na pior das hipóteses, você consegue achar desde que as funções envolvidas sejam todas analíticas e supondo que a solução também é analítica. Então, assim, mas isso aí é um recurso extremo que... Para quem já fez álgebra linear, coloquei uns slides aqui sobre, em termos de álgebra linear, o que a gente fez nas últimas aulas, mas o que eu queria comentar com vocês é esse último slide aí. É um resumão aí do que a gente viu até hoje no curso. Aí. Resumão tanto de equação de primeira ordem quanto equação de segunda ordem. Olha só, EDO, o curso de EDO, por exemplo, a equação de Euler-Cauchy. Tem um método de solução muito particular que certamente você vai esquecer desse método aí em breve. O que eu quero que você não esqueça? O que é a parte de matemática mais fino que a gente viu por aqui? Olha, a gente viu a equação separável, que é o primeiro método de resolver EDO. Equação exata, que é um método fantástico, passando por formas diferenciais. Quando não dá, tem o fator integrante. E algumas equações de ordem 2, a gente consegue reduzir para ordem 1 fazendo uma redução de ordem. Também é um método muito interessante que a gente vai usar sempre. Equação de segunda ordem. Olha, a gente tem que saber resolver equações de coeficientes constantes, homogêneas, que é usando a equação característica. Tem que saber usar o Wronskiano para ver se as equações são LI ou são LD. E tem que saber principalmente o método de variação de parâmetros. Mas o método de coeficientes determinado também ajuda. O que eu sei que você vai esquecer, assim, baseado na vida aí, no curso de cálculo 3? Equação de Bernoulli, equação de Riccati, equação de segunda ordem de coeficientes não constantes, esses exemplos que a gente fez, pelo menos, tirando a parte de série, que é realmente importante, esses exemplos você vai esquecer. Então, assim, sugestão, faça lá uma vez na vida, mas se você se deparar com essas equações, você vai ter que voltar e dar uma olhada no seu material. Você não vai exatamente se lembrar dela. Mas, sei lá, eu não estou falando isso aqui exatamente para prova, mas ela também vale para prova, né? O que eu cobraria em prova? Eu cobraria na prova esse negócio, isso aqui. Porque isso aqui são métodos, né? São métodos matemáticos que você consegue usar. É um método até interessante e é um método sistemático que serve para uma gama enorme aí de equações. Então, você tem que se preocupar em pelo menos saber quais são os métodos para cada equação. Equação exata. Bom, equação exata eu vou fazer um teste e vou tentar achar o potencial. Se ela não for exata. Se ela não for exata, eu vou tentar multiplicar por alguma coisa para achar um fator integrante. O fator integrante depende de x ou de y. Bom, vou pensar, vou multiplicar aqui e ver o que eu acho. Então, isso é a parte de matemática. Então, sugestão, estudem exercícios que tenham esse tipo de coisa aí. Bom, mais avisos, né? A gente tem um testinho sexta-feira, né? Testinho na sexta. Eu vou disponibilizar hoje, tá? O PDF do testinho e na verdade, eu tinha falado que eu ia disponibilizar sexta para entregar segunda. Eu vou disponibilizar ele hoje à tarde para vocês entregarem terça-feira. Estou realmente preocupado aí que muita gente pode não estar com acesso à internet tão simples assim como eu mesmo não estou. A minha internet está falhando muito, então
E vocês certamente vão querer se reunir para reunir pelo Meet ou pelo alguma coisa aí para fazer. Então, pode ser útil. Vocês conseguem disparar reuniões usando o Google Meet, usando sua conta institucional do Google, tá? Então, usando sua conta pessoal não vai dar certo, mas usando sua conta @unicamp vai dar certo. Testinho na sexta, é isso aí. Eu mandei no grupo lá já, por favor, mandem dúvidas de exercício aí. A lista 1 está com gabarito já no site. Mandem dúvidas sobre a lista 2, que a Maiara e o Pablo estão resolvendo as listas e eles podem dar uma aula de exercício sexta-feira aí, se vocês acharem que precisa. Pessoal, falei muito já. Daqui a pouco a aula está com 2 horas de duração, igual uma aula normal. Então, por mim é isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar no chat. Eu mandei 2 coisas no WhatsApp lá. Outro dia eu mandei perguntando para alguém que tinha pedido sobre o comando no matemática, né? Eu mandei um comando que é uma tentativa de achar solução implícita. Ele não funciona todas as vezes. Eu testei nas equações da lista, lá nas equações da lista ele funcionou, mas ele não funcionava sempre. Tem que dar um aviso, na lista 2 eu troquei um exercício. Tinha um exercício na lista 2 que ele até funcionava, mas deixa eu ver qual é o número. Eu acho que é o número 5 da lista 2, tá? Exatamente, no número 5 da lista 2 tinha umas funções trigonométricas, eu troquei para uma outra função aí. Nota que ele é mesmo um exemplo de que você tem uma equação de segunda ordem homogênea, os coeficientes não são constantes. Então, assim, não dá para pedir a solução. Dá para mandar testar se as soluções são ali. Se as soluções são ali. Por exemplo, nota que uma das soluções é e elevado a x quadrado. Assim, isso não estava na nossa lista de chutes admissíveis aí, né? Então, a gente não quer achar essa equação chutando. Então, eu troquei o exercício 5. Os outros, todos eu acho que saem facinho aí. Então, o único aviso era esse, testinho sexta-feira. Semana que vem a gente continua. O que estou pretendendo começar semana que vem, já que a gente começou a falar sobre coeficientes a determinar, que é um jeito de resolver a DO sem usar a integração. Bom, outro jeito de resolver a DO sem usar a integração é utilizando a coletiva transformadas. Então a gente vai trabalhar tanto com transformada de Fourier como com transformada de Laplace. Grande vantagem dessas transformadas é que ela transforma uma equação diferencial numa equação algébrica. Então a solução não depende mais de integração, depende de resolver equações algébricas. É mais uma tentativa e que serve para alguma classe de equações diferenciais. É um método bastante poderoso até, mas ele também envolve certas complicações no desenvolvimento aí. Então, semana que vem a gente começa com esse tópico aí. Beleza? Então, se ninguém tem dúvida nenhuma, é isso aí. Já já o vídeo com a aula de hoje está lá no site. Qualquer coisa, manda e-mail, manda no WhatsApp. Isso aí. Valeu, pessoal. Deixa eu o último aviso. Lembre de todo mundo sair do chat, viu? Todo mundo sair da reunião. Porque se vocês não saírem, a reunião vai continuar sendo gravada aí por horas e horas. Então, isso aí. Tchau, tchau.